melhor lembrança que o torcedor tem da passagem de Gonçalo Carneiro até agora com a camisa do São Paulo foi a cavadinha cheia de personalidade que ele deu na disputa de pênaltis contra o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista. O jogador só ganhou destaque pra valer nas manchetes com a notícia de que foi flagrado com cocaína no exame antidoping. Ao investigar o caso, a diretoria do São Paulo soube por terceiros que o atacante sofre de depressão e que nos últimos meses procurou por ajuda no Uruguai para tratar do problema. Para falar sobre o assunto, a reportagem da TV Gazeta procurou os psiquiatras Hélio Fadel, especialista em esporte, e Karine Cunha, que tem no tratamento da depressão a sua especialidade. Muitas vezes a pessoa que está com depressão, ela não procura tratamento, ela meio que se automedica, vamos dizer assim, usando droga. Porque a cocaína, ela dá uma sensação de euforia imediata, logo depois que você usa. Então a pessoa sai daquele estado depressivo. Só que o que acontece no dia seguinte? A depressão piora. Aí o que a pessoa faz? Vai lá e usa mais cocaína. E ela começa a se afundar aos poucos. Existem algumas crenças, de que o atleta não teria o direito de ter depressão ou que alcoolismo é uma escolha, assim como a dependência química. E estamos falando de condições, são patologias crônicas, sérias, que podem acontecer com qualquer um. Infelizmente, o que aconteceu com Gonçalo Carneiro não é um fato isolado. O caso mais famoso é o do astro argentino Diego Maradona, pego durante a carreira 3 vezes no exame antidoping, 2 por causa de cocaína. ¡Sos campeón del mundo! O próprio São Paulo já conviveu com isso recentemente. Em outubro de 2018, o tricolor rompeu o contrato do lateral direito Regis por conta de problemas com drogas e álcool. Outros jogadores já sofreram do mesmo mal. Paulo Guerreiro foi suspenso por doping de cocaína quando jogava no Flamengo e só foi liberado para voltar em abril deste ano, já no Internacional. Outros casos ficaram famosos. Diney, quando jogava no Coritiba em 1996, admitiu o vício, mas se tratou e se recuperou para participar da campanha do bicampeonato brasileiro do Corinthians em 1998 e 1999. Você tendo um objetivo, você quer alcançar. Então, essa mensagem que eu quero passar para os drogas, que um vencedor não usa drogas. Mas nem todos os casos tiveram final feliz. Jobson, ex-Botafogo, acabou com a carreira por conta de problema com drogas. O mais grave de todos aconteceu com Valdirã, que brilhou no Vasco em 2006, mas vivia em situação de rua até ser encontrado morto em São Paulo há poucos dias. A depressão é um problema sério e muito grave, mas nem sempre relacionada a drogas. Até grandes astros do futebol mundial já passaram pela doença. Ronaldo Fenômeno admitiu ter tido entre 1999 e 2002, quando se recuperava das cirurgias que fez no joelho. Adriano caiu em depressão após a morte do pai e nunca mais voltou a ser o mesmo. Cicinho, quando virou galáctico no Real Madrid, se iludiu com a fama e acabou prejudicando a carreira por conta do alcoolismo. Outro caso famoso aconteceu com Nilmar. Em setembro de 2017, ele pediu dispensa do Santos por causa de depressão e nunca mais voltou a jogar. Mas o que leva jogadores jovens, ricos e famosos a passar por isso? O atleta ele é muito cobrado, é sempre muita expectativa, ele mesmo se cobra muito, um estresse muito grande, muita expectativa em cima deles, então é complicado. Você tem aí 38% dos jogadores em atividade no contexto profissional, nós estamos falando de alto rendimento, com sintomas de depressão e ansiedade. E 25% dos ex-jogadores que relatam uso excessivo de bebida alcoólica. Lidar com a fama é uma questão bastante complicada, né? Então a pessoa sai na rua, é muito assediado, às vezes positivamente, às vezes negativamente, né? Então isso mexe muito com a pessoa. São disponibilizados tantas ferramentas, tantas tecnologias em prol da saúde física, por que não dar ao atleta, ao praticante de exercício, tudo aquilo que existe em prol do mental também?
A solução é a prevenção. Mais do que isso, a informação. Só assim será possível acabar com o preconceito com a qual a doença é tratada no meio do futebol. Impedir que ela aconteça dentro de um clube é quase impossível, já que mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem desse mal. Mas montar uma estrutura profissional para cuidar da saúde mental dos jogadores pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. São histórias que vão continuar acontecendo se nada for feito. E a gente tem que apostar na prevenção. Se tiver um psiquiatra ali, incorporado ao DM de um clube, é um investimento interessante para o clube, porque pode se salvar vários atletas que estão aí na adolescência, início de idade adulta e até mais experientes mesmo. Então vale a pena lutar por essa causa e otimizar os cuidados em saúde mental. Professor Cortella, claro, professor, não psicólogo, não psiquiatra. O que falar sobre isso? Então, não é a minha área específica, né? Eu sou mais do campo da filosofia, mas há algumas coisas que são nítidas. A primeira delas é que muita gente não consegue identificar a depressão como doença. Acha que às vezes é fragilidade da pessoa, que ela está abrindo muito, né, seu modo de frescura, etc. E o contrário de depressão não é alegria. O contrário de depressão é vitalidade. Uma pessoa que está depressiva, ela perde vitalidade. Ela não quer fazer, não quer sair, não quer olhar. E ela precisa retomar essa vitalidade. No passado, os gregos, há 2.500 anos, chamavam isso de bile negra, né, de melancolia. Né? Imaginavam que aquilo fazia parte de uma situação que vinha até, né, do próprio corpo. Como vem? Eu acho que o esporte de alto rendimento, ele não induz a depressão, mas ele favorece quem já tiver uma predisposição de base genética, até para que isso possa vir à tona. Afinal, são adolescentes, né? São pessoas que entraram, né, numa estrutura de competitividade exacerbada com 16 anos, 15 anos de idade. De repente está no holofote, está no meio da mídia, está em discussão, sai em todos os lugares, então há um favorecimento. Solitário. Claro, e é solitário. Da fama, né? Né? Porque você acaba, depois de tudo, né, indo para o quarto. Eu tenho até um exemplo meu pessoal, não no campo da depressão. Eu sou palestrante, sou professor. Às vezes eu saio de uma atividade que tem 1.500 pessoas, né, depois de uma palestra, que as pessoas gostam, batem palma, e aí você está cercado de gente, depois você vai sozinho para o hotel. E fica ali quieto no teu canto, então sai um pouco de toda aquela vibração. E se você não tiver, né, um controle maior, você acaba recorrendo àquilo que é o mundo do artificial para ver se mantém algo que não está mais contigo. Né? E nesse sentido é perceptível. Eu acho que é assim, né? A gente comentava aqui de leve, eu e o Celso, enquanto corria a matéria, o quanto que é preciso cuidar dessa saúde mental de pessoas que são frágeis pela idade, pela condição, pela situação e pelo tipo de esporte, né, que estão praticando. Por isso, é assim, algo que está conectado à nossa capacidade de não descuidar. Os deuses do futebol não cuidam disso sozinhos. Por isso, Flávio, que eu sempre defendi um departamento de psicologia nos clubes de futebol. Não para tratar apenas de rendimento, de competitividade, mas para cuidar do ser humano que ali é um profissional. E nessa correlação com as drogas também, eu questiono muito a questão do doping no esporte, porque a cocaína, a maconha, elas não são drogas que são usadas para você melhorar a sua performance em campo. Elas são drogas sociais. E muitas vezes deveria ser tratado como uma doença e não como com a intenção de levar vantagem sobre o outro. Talvez você punir um atleta por 2 anos porque ele estava usando uma droga não seja o melhor remédio para ele. Talvez um tratamento para que ele possa recuperar num tempo seja melhor do que uma punição de 2 anos. O Corinthians manteve durante anos um grande médico psiquiatra que infelizmente faleceu, né, que era o Paulo Gaudêncio. Paulo Gaudêncio, que antes do Flávio Gicovati. Bem antes do Flávio. Lidava muito bem com essas questões, com o time, com as coisas, né? E, portanto, eu acho que essa é uma retomada que é importante, né, para que agora, a gente professor, não perca a rota. Eu acredito num tratamento psicológico, concordo com o Celso, mas eu acrescentaria aí um psiquiatra. Sim, porque claro, tem alguns jogadores que precisam de medicação. E o psicólogo, para quem não sabe, não pode dar a medicação, não tem essa autorização. Aqui no Brasil não, né? Acho que em lugar nenhum. Então entra sim o trabalho do psiquiatra, que a medicação ajuda e ajuda muito.
Mestre Cortella, só para dizer para o mestre Cortella e para os nossos telespectadores que a depressão vai ser a doença mental mais incapacitante do mundo até 2020, segundo os dados aí da Organização Mundial da Saúde. E o Brasil é o campeão de casos de depressão na América Latina. E os jovens hoje, então a gente vê os jogadores de futebol que são jovens, tem tudo para, digamos, ser felizes, mas os jovens também, né, dos 13 ali aos seus 25 anos, estão passando muito por isso. O senhor, como um grande estudioso, o senhor atribui isso a quê? A vida contemporânea, especialmente nas grandes cidades, ela é muito cruel. Ela exaure, né, a tua condição de tempo. Você fica com a vida muito restrita, você disputa espaço no trânsito, no trabalho, no lugar de lazer, né, em relação aos afetos. Por outro lado também, né, a tecnologia, que nos auxilia muito, ela faz com que as pessoas comecem a medir a sua qualidade de vida e a sua forma até de serem aceitas pelo número de likes que ela recebe. Você começa a se comparar. Você tem algumas redes sociais onde tudo é muito bonito, né? E eu não tenho a vida daquele jeito, né? E aí de repente a pessoa posta o que ela está fazendo como se fosse a coisa mais bela. Parece que não há fracassado. Ou lembrando Fernando Pessoa, eu nunca conheci quem tivesse levado porrada na vida. Então há toda uma série de coisas que fazem com que isso mova para alguns jovens uma frustração grande de estarem, né? E claro, o resultado, em grande medida, é essa condição, né? Cortella, eu costumo dizer o seguinte, que a gente compara o nosso bastidor com o palco do outro. Você está vendo o outro na rede social no mundo ideal. Vai ver o bastidor dele. E a gente está no bastidor. Então é muito isso. Eu falo muito isso. A pessoa só posta coisa legal, a viagem, a comida boa, mas não posta o arroz você novo. Compara o seu bastidor com o palco. Mas, Vitor, eu acredito que o maior tribunal do ser humano é a consciência. E quando eu jogava futebol, molecote, minha carreira, você conhece muito bem a minha carreira, você acompanhou desde quando eu comecei, e eu também vejo que além dessas questões que o Celso, o professor, colocaram aqui, que eu concordo, também é uma questão de comportamento. Por quê? Porque eu ia em muitas festas quando eu era molecote, jovem, solteiro, professor, e serviam em bandeja cocaína. Assim. E eu vi muitos companheiros meus da época, né, jogadores, grandes jogadores, usando, né, a droga e me ofereciam. Eu disse, não, muito obrigado, boa sorte para vocês, mas isso aí não pertence ao meu mundo. Entendeu? A infância e a educação que eu tive dos meus pais, aí eu incluo a religião, isso me ajudou bastante. Eu tenho esse comportamento de nunca, oportunidade, várias, mas nunca tive curiosidade de provar essa praga. Felizmente.